Olha, aquela visita ao dentista, para muita criança, só de pensar já dá um frio na barriga, não é verdade? Esse medo, sabe, essa ansiedade toda, transforma a consulta num baita desafio. Hoje a gente vai investigar justamente isso. Que estratégias, que técnicas os odontopediatras usam para tornar a experiência mais tranquila. E a gente está se baseando em revisões da literatura científica sobre manejo comportamental, viu? A nossa ideia aqui é entender melhor essas táticas não farmacológicas, né? Aquelas que ajudam a criança a colaborar mais, a diminuir o estresse ali na cadeira do dentista. Ok, vamos analisar isso. Sim, é um desafio muito real. Pensa bem, o consultório é um ambiente totalmente estranho para a criança. Tem sons diferentes, cheiros, aqueles instrumentos que parecem pontudos, é tudo novo e, bom, potencialmente assustador, né? E esse receio, olha, pode vir de experiências que ela já teve ou às vezes é algo que ela absorve dos próprios pais, dos responsáveis. E aí, quando a criança não colabora, fica difícil para o profissional trabalhar. O tratamento fica comprometido. Entendi. Então, vamos direto para algumas dessas técnicas. Tem uma que é muito falada: a falar, mostrar, fazer. Parece meio autoexplicativo, né? Mas o que as pesquisas mostram sobre o porquê dela funcionar bem, especialmente com crianças um pouquinho mais velhas, tipo de 5 a 7 anos? Olha, o ponto crucial aí, pelo que as análises indicam, não é só informar a criança. É mais profundo. É dar para ela uma sensação de previsibilidade, sabe? E de participação também. Primeiro, explicar o que vai ser feito. Depois, mostrar um instrumento, talvez até deixar tocar, ouvir o barulhinho que faz. E só aí, quando a criança entendeu, realizar o procedimento. Isso muda tudo, porque a criança deixa de ser só uma espectadora passiva e vira uma participante ativa. E isso, claro, constrói confiança na relação com o profissional. E sim, a maturidade cognitiva maior, ali por volta dos 5, 7 anos, provavelmente ajuda a criança a processar melhor essas etapas, né? Faz muito sentido. Essa ideia de dar agência para a criança. Legal. E sobre a técnica da distração? Tirar o foco do procedimento parece uma ótima ideia também. Que tipo de distração se mostrou mais, assim, interessante nos estudos? Ah, as opções são bem variadas. Vai desde colocar uma música, um desenho animado na TV, até o próprio dentista contar uma história ou usar aqueles óculos especiais com imagem, sabe? Teve uma pesquisa bem curiosa mencionada nessas revisões que usou a Sinfonia número 40 de Mozart, dá para acreditar? E eles observaram até uma possível alteração fisiológica, tipo uma diminuição na saturação de oxigênio num grupo, o que poderia sugerir relaxamento. Mozart no dentista. Caramba, quem diria? Mas, assim, essa eficácia é comprovada mesmo? Então, a literatura costuma ver a distração como algo promissor e, muito importante, seguro, sem contraindicações. No entanto, os próprios estudos reconhecem que ainda faltam pesquisas talvez mais robustas, sabe? Para cravar o nível exato de eficácia de cada método de distração isoladamente. É uma ferramenta útil, com certeza, mas talvez não seja uma solução mágica sozinha, entende? Entendi, claro. E pensando nas técnicas que dependem mais da comunicação direta do profissional, como o controle da voz e o elogio se encaixam no estudo? Ah, essas são fundamentais. O controle da voz não tem nada a ver com gritar, é bom deixar claro. É sobre usar o tom de voz, o ritmo da fala, a clareza, usar isso de forma consciente para direcionar a atenção da criança e também o comportamento dela. As revisões até apontam que os pais costumam aceitar bem essa técnica, o que é importante. Já o elogio funciona como um reforço positivo, né? Validar o bom comportamento, incentivar a cooperação, ambas dependem demais da habilidade do dentista em estabelecer essa comunicação que seja eficaz, que seja sincera, firme quando precisa e sempre adaptada àquela criança específica. Então, essa habilidade de comunicação do profissional é tipo assim, a base de tudo. Exatamente. O centro de tudo é construir um ambiente de segurança, de confiança. E isso exige paciência, claro, mas exige também, e isso é crucial, um bom entendimento da psicologia infantil, das fases do desenvolvimento da criança, como as fontes que a gente analisou reforçam bem. Não existe uma receita de bolo, sabe? O profissional precisa ter essa sensibilidade para ler a criança ali na hora e individualizar a abordagem.
escolher a combinação certa de técnicas para cada caso. E essa construção de confiança, olha, começa antes mesmo da consulta, já na sala de espera. As revisões também citam rapidinho outras táticas, né? Tipo a modelagem, que é quando a criança observa a outra sendo colaborativa, e também a recompensa depois do tratamento. Parecem úteis, mas talvez tenham suas limitações na prática. Sim, tem isso. A modelagem pode ser eficaz, claro, mas nem sempre é viável ter outra criança exemplar ali na hora certa, né? É logisticamente complicado. E as recompensas, tipo um adesivo, um brinquedinho, podem ajudar, sim. Mas a literatura alerta para não virar suborno, para não ser a única motivação, e reconhece que o efeito pode ser limitado ou mais de curto prazo. O foco principal acaba recaindo mesmo naquelas técnicas que modificam a percepção e a interação durante o procedimento. Certo. Então, para a gente resumir a ideia principal, existe um conjunto bem variado de estratégias não farmacológicas que funcionam para lidar com o medo e ansiedade infantil no dentista. E todas elas giram em torno da comunicação, da compreensão e dessa adaptação individual à criança. E o que tudo isso significa, na prática? Significa que a experiência no dentista não precisa ser um trauma. Exato. E isso nos leva a uma reflexão final que conecta com a importância do desenvolvimento biopsicossocial que as fontes mencionam. A gente sabe que manejar o comportamento é vital para o sucesso do tratamento ali na hora. Mas pensando além daquela consulta individual, qual será o impacto a longo prazo dessas abordagens mais positivas? Será que elas ajudam a construir uma relação de mais confiança, de mais autonomia da criança com os cuidados de saúde de forma geral? Ajudam a prevenir medos e ansiedades futuras em outras situações médicas? É uma questão importante, né? Sobre o alcance real dessas práticas no bem-estar geral da criança, para a vida toda.